Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar, aqui, pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio. A visão espírita para uma nova era. É este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com essa super competência do nosso amigo Sidney Coechon. Na apresentação do programa está com a responsabilidade, com a competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 19 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema palpitante, um tema interessante, fascinante e tão importante também. Estaremos falando sobre ir e pregar. E disse-lhe então Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. É dentro desse contexto que nós estaremos abordando este nosso programa, essa temática fascinante. E para falar sobre este tema, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo, nosso irmão Ramatiz Camargo. E desde já convidamos a você, amigo e amigo ouvinte, que possa, aqueles que puderem, nos acessar pela nossa página no Facebook. Basta só acessar lá no Facebook o Terceiro Milênio, que você estará assistindo esta bela entrevista ao vivo e a cores. E desde já convidamos a você que estarão nos assistindo pela página do Facebook, que deixe a sua like, deixe também a sua mensagem, lembrando que a sua mensagem nos traz aquele estímulo, o incentivo e nos dá a força para que a gente possa continuar na missão confiada a nós. E também o programa está sendo transmitido para o Brasil, para o Rio Grande e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Ir e pregar, este interessante, fascinante tema. Estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo Ramatiz Camargo. Ramatiz, que alegria, satisfação de ter aqui junto conosco, aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio, pela segunda vez, né, meu amigo? Segunda vez. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde. Eu fico extremamente feliz e honrado de estar aqui, porque esse tema, como todos os temas em que nós buscamos desenvolver de forma responsável, dentro dos parâmetros da doutrina espírita, nós precisamos buscar a essência dos ensinamentos. E essa provocação que o nosso querido irmão Madeira nos fez já há mais de um mês foi algo que fez com que eu buscasse ainda mais aprofundar. Então, vamos fazer aquilo que a espiritualidade nos auxilia, com certeza, para que estas palavras sejam ditas mais aos corações realmente do que às mentes. Perfeito, o nosso tema então, ir e pregar. Então, Ramatiz, primeiramente estamos felizes com a tua presença aqui junto conosco, né? E é uma alegria para nós, é também uma emoção esse querido amigo estar junto conosco aqui no Terceiro Milênio. Então, meu amigo Ramatiz, vamos falar sobre ir e pregar, para nós entendermos, primeiramente, o que significa pregar. Muito bem. Então, se a gente for no dicionário, a palavra pregar, ela tem diversos significados, diversas acepções. Então, começando pelos seus sinônimos e similares, pregar significa abordar, comentar um assunto em sermão ou em prédica, pronunciar um sermão, exaltar, apregoar, proclamar. E, como eu disse que fiz várias pesquisas, eu busquei também uma outra acepção
que diz que pregar é proclamar como arauto, como um mensageiro enviado, um pregoeiro. Aquele que faz pregão, e o pregoeiro que era, principalmente na Idade Média, quando não havia mídia, então ele chegava com algum édito real, da realeza, pregava aquele decreto, pregava em alguma parte pública e anunciava a todos aqueles que estavam ali. Então, no cristianismo, esse uso da palavra pregar é conhecida como a divulgação da palavra de Deus, do Evangelho do Cristo. Então, pregar nesse sentido mais simplificado, vamos dizer assim, é falar a respeito, é o que eu estou me atrevendo a fazer aqui. Procurar falar a respeito daquilo que Jesus deixou, e deixou esse recado. E uma coisa importante, muito importante, que me veio agora, nesse momento. Jesus não fez alguma recomendação, não, ele usou os dois verbos no imperativo, ide e pregai. Então, é bom a gente usar também, ver o contexto histórico que está em torno dessa questão do ide e pregai, porque esse texto ele está em dois evangelistas. Aliás, está em 3 evangelistas. Está em Marcos, em Mateus e em Lucas. João dá umas pinceladas. E uma coisa que, pelo fato de eu buscar, eu me dei conta de uma coisa. Que esse assunto, ele está no último capítulo de cada um desses 3 evangelhos. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o de Lucas, esse assunto está no último capítulo. E então, quando ele diz, ide e pregai por todo mundo, pregai a toda criatura, nós precisamos ver também esse contexto histórico. Porque esse texto que a gente está abordando aqui, neste momento, ele se refere a uma fala de Jesus quando ele já tinha sido crucificado, tinha ressurgido aos seus discípulos e as mulheres, Madalena. Então, eu creio que seria conveniente ler um pouquinho do texto, porque isso aí eu aprendi com Aloysio Elias, o miudinho. Ele é um palestrante espírita, Aloysio Elias, também entre parênteses miudinho, por que miudinho? Que ele explica até, porque a gente tem que pegar aquilo ali que está sendo abordado e não ficar só naquilo ali, tem que ver o contexto, um pouco antes, um pouco depois, e entender. E o contexto em que aconteceu esse ide e pregai foi quando os discípulos, atemorizados com a crucificação de Jesus, eles se esconderam praticamente, ficaram reclusos naqueles dias logo depois. E quando Madalena, tendo isso aí em Marcos 16, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E preocupadas, quem revolverá a porta do sepulcro? Aí quando chegam lá, a porta já estava aberta, não tinha ninguém, e apareceu a elas um ser luminoso,
um anjo, como em algumas das traduções é colocado como um anjo, que aparece e diz a elas que não procurem aqui quem está vivo. E aí, então, continuando o texto então, de Marcos, diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, e partindo ela, anunciou aos que tinham estado com ele, os seus discípulos, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Não acreditaram nela, logo que ela disse. Depois ele se manifestou aos discípulos de Emaús. Ele foi ter com os seus discípulos, os 12, que Judas já tinha feito a sua passagem também pelo arrependimento do que fez, né? Mas finalmente ele apareceu aos 11 e, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E ele lhes disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse é basicamente o contexto em que Jesus aparece para corroborar tudo aquilo que ele tinha pregado durante a sua vida física. Então ele vem, como espíritas a gente diria, materializado aos seus discípulos, tanto que tem uma outra parte em que ele... Tomé não estava nesse momento. Eu estava pensando em Tomé, exatamente. Tomé não estava nesse momento. Captou meu pensamento, né? E Tomé ainda disse que... E só quem faz menção a Tomé é o discípulo João. Claro. Que também é no último capítulo, quase no último capítulo do seu evangelho, que ele fala a respeito. Então, aquele medo que eles estavam trazia uma apreensão tão grande que eles praticamente fecharam as suas mentes para tudo aquilo que Jesus tinha lhes ensinado durante o tempo em que estiveram juntos. 8 dias depois que Jesus apareceu, e isso é um fato interessante, porque ele apareceu e Tomé ainda duvidava, que dizia que queria ver para crer. Então ele chegou, isso está no João 20, João capítulo 20. É bom a gente ir nas referências. Nas referências exatas. Então diz assim, João 20, 26. Depois de 8 dias, novamente os discípulos estavam dentro da casa e Tomé com eles. Aqui vem o interessante. Estando fechadas as portas. Jesus não entrou por porta nenhuma. Estando fechadas as portas, veio Jesus, ficou de pé no meio deles e disse: paz convosco. Então diz a Tomé: traz o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Traz também a tua mão e põe na minha pleura, para que não te tornes incrédulo, mas crente. E aí, mais adiante, em resposta, disse-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, esse contexto histórico é importante, porque quantas vezes nós vacilamos na nossa vida como cristãos? Quantas vezes
deixamos de crer nas possibilidades de evolução. Nos acovardamos, ficamos fechados nas nossas casas, não a casa onde estavam os discípulos, mas na nossa casa interior, não nos sentimos com ímpeto, com força suficiente para enfrentar certas situações. E algumas vezes aparece a resposta para a gente tocar aquele dedinho lá e crer que a vida é muito mais do que isso que a gente muitas vezes fica titubeando. Então, esses dois verbos, ide e pregai, e quando eu estou falando aqui, eu estou falando daquelas possibilidades de divulgação da doutrina espírita, porque ele falou para pregar o seu evangelho, e a doutrina espírita vem para colocar à luz muitas coisas que, como ele mesmo disse para João e disse para os seus discípulos, que ele não podia dizer tudo naquele momento e que mandaria um consolador. E quem são os discípulos dele hoje? São todos aqueles que falam em nome dele, mas também ele falou a respeito dos falsos profetas. Então que nós tenhamos extrema responsabilidade nas nossas palavras. Perfeito. Para nós entendermos também nesse contexto de pregar, ainda agora há pouco falava em questão dos falsos profetas, pregar é sinônimo de ensinar? Eu sou muito discípulo do Santo Agostinho e de Aristóteles, que primam sempre por... Então, estamos falando de pregar, a gente já viu o conceito de pregar antes, estamos comparando com o conceito de ensinar. Bom, então, mais uma vez, o dicionário. Significado de ensinar, transmitir conhecimentos, instruir, educar, doutrinar, amestrar, adestrar, treinar, indicar, mostrar e, como último conceito semelhante, pregar. Então, há alguma convergência entre os dois conceitos que se assemelham muito, mas na essência da palavra ensinar, na etimologia da palavra, está incluso a didática. Que a didática é a arte de transmitir conhecimentos, a técnica de ensinar. Ensinar, então, difere de pregar no sentido de que quem ensina faz mais do que simplesmente proclamar alguma coisa. Quem ensina, ele instrui, explica, mostra as coisas por meio de argumentos. Ele não simplesmente chega e proclama aquele ensino. Ele oferece provas, formas de entendimento para clarear mais aquilo que está sendo dito. Então, a obra dos discípulos, tanto antes como depois da sua morte, deveria ser uma combinação de pregar e ensinar. E o tema da pregação de Jesus era para que as pessoas se arrependessem porque o reino dos céus estava próximo. O João também, antes, João era um grande pregador. Pregava o arrependimento, o João Batista. Então ele pregava, arrependei-vos porque o céu está próximo. Então, Então, João, como Jesus, como os discípulos, eles trabalhavam como arautos, na verdade,
proclamando aquilo que era a mensagem que vinha do alto. Perfeito. Aí eu vou mais adiante, então, e te pergunto se pregar é fazer proselitismo. Vamos para o conceito de novo. O que é proselitismo? Proselitismo é a ação ou o empenho de tentar converter uma pessoa ou várias pessoas em favor de uma determinada causa ou doutrina ou ideologia ou religião. Proselitismo, ele mais é usado mesmo na busca ativa de uma religião por novos fiéis. Então, o proselitismo na área religiosa, ela é essa ânsia, vamos dizer assim, de buscar fiéis para suas religiões. E a preocupação do proselitismo é sempre perigosa para aqueles que se seduzem com a beleza das palavras sem exemplos, sem ações. E no campo cristão é que reside a grande diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e o fazer. E Jesus foi a exemplificação máxima de sacrifícios em prol de um ideal superior, sempre. E quando Jesus começou a sua vida pública, começou a pregar realmente, poucos o reconheceram como Messias, como enviado, como Cristo. A maioria duvidou. E dentre esses que duvidaram, teve alguns que pediram que ele fizesse algum sinal de que ele era realmente. E ele, isso aí também, na obrigação de fundamentar as... E até para a época também, né? Pelo estágio evolutivo que as pessoas... Sim. Nós estávamos naquela época, então precisava também de um choque, né? As pessoas, opa! Sim, pois foi principalmente a questão dos chamados milagres que ele fez que começaram a despertar, e todos eles que ele fazia sem nenhuma preocupação de ficar arrebanhando pessoas para si. Ou seja, ele não convencia, não tinha essa coisa de convencer, embora fazendo um milagre, que as pessoas lhe seguissem. Ele não convencia ninguém. Nesse sentido. Ele não de fazia... botar a doutrina, a mensagem garganta abaixo. Exato. O que ele queria era deixar a sua mensagem de uma forma tal, gravada com a razoabilidade e a crença sendo plantadas no coração daqueles que tomassem conhecimento e tivessem contato com a sua doutrina. Então, tem pessoas que confundem a divulgação do Evangelho, ou, no nosso caso, a divulgação dos princípios espíritas, com a tentativa de converter ou convencer. A nossa função não é ficar querendo convencer ninguém, até mesmo porque as transformações, elas só acontecem de verdade se forem de dentro para fora. A gente procura mostrar os instrumentos racionais, os instrumentos de luz do Evangelho, para que a pessoa leve aquilo para dentro e com aquilo se ilumine e passe a mudar, mude de dentro para fora. Tanto que é tão importante dois exemplos que a vida, que a biologia, que a natureza nos mostra. É aquele famoso caso da larva
que vai se tornar uma borboleta que está dentro do casulo, e aí ela começa a fazer muita força, e a pessoa, por querer ajudar, vai lá e ajuda a sair. E aí ela vai ser uma borboleta que nunca vai voar, porque aquele esforço todo que ela estava querendo fazer para se livrar do casulo é o que daria força para suas asas. A transformação, ela tem que vir de dentro. Nós temos que fazer esforço para rebentar o casulo da nossa ignorância. Tá certo. Só assim a gente consegue se libertar dos próprios erros, da própria ignorância. Então, a intenção da doutrina espírita não é converter ninguém e nem buscar cada vez mais pessoas. Adeptos. Não. A preocupação é fazer com que esses ensinamentos eles se tornem públicos, como arautos, se tornem de domínio público. Isso é o que interessa. E como entender nos ensinamentos de Jesus o ir e ensinar? Como nós podemos entender nesses ensinamentos que o Cristo nos deixou de ir e ensinar? Bom, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 38, eu gosto de fazer isso, e isso é uma das coisas que eu aprendi também com o Haroldo Dutra Dias, com o Mildinho, esse que eu falo, que quando tu fala alguma coisa, diz de onde que tu falou. Sim, né? Traz a referência, traz a fonte. Referência. Então, nesse capítulo 1, versículo 38 de Marcos, diz assim: E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas para que ali eu pregue, porque para isso eu vim. Então, Jesus é muito claro nessa afirmação. Por isso que cumprir a palavra do Mestre em nós é um programa divino de uma responsabilidade imensa. E também para que nós possamos exortar os nossos companheiros e a nós mesmos também a viver em conformidade com as leis do Criador, indicando nesse trabalho um roteiro de evolução e de aperfeiçoamento. O discípulo sincero, ele sabe que dizer é fácil. Falar é fácil. Aqui, por exemplo, quem está me assistindo, eu estou lendo algumas coisas eu estou enxertando de mim, mas dizer é fácil. O difícil é revelar nas minhas ações os propósitos que Cristo espera da minha existência. Por isso tem aquele ditado, uma frase muito famosa, né? Que as palavras, elas podem até convencer, mas o que vai arrastar as multidões serão os exemplos. Exato. Então os exemplos falam muito mais. Eu acho que mesmo tu estando de lado aí, tu leu aqui. Não li. Não tinha como. Porque diz assim, ó, quando Jesus disse ide e pregai, significa pregar pelo exemplo, para que os outros aprendam como é preciso fazer, porque a palavra bem orientada é um sopro de luz na consciência de quem ouve. Mas o exemplo é a caridade de Deus que nunca se desfaz. Claro. Então, tu dizer que tem que fazer, que vamos fazer isso, precisamos fazer, e agora até eu lembro de eu estava fazendo comentário de um trecho do Evangelho na nossa casa, e aí, como a gente diz seguido, me pareceu aquele dia que eu estava plugado numa rede extremamente positiva e... Estava ligado à espiritualidade. Estava. E aí eu estava falando muitas coisas extremamente importantes em termos de mudança interior.
E me veio uma vontade de dizer o seguinte: muitos aqui que estão me ouvindo, estão me vendo, devem estar pensando, mas esse cara que está falando tudo isso, ele faz isso que ele está dizendo? E aí eu respondi a minha própria pergunta e disse assim: não, eu não faço tudo isso que eu estou dizendo, vírgula, ainda, ponto. Porque no momento em que nós queremos realmente nos transformar, a gente começa a buscar agir de forma que essa transformação venha, como se falou agora há pouco, ela tem que vir de dentro. Quando a gente se dá conta de que a nossa pregação é hipócrita, que a gente não faz aquilo que está dizendo, aquilo ali nos incomoda por dentro. Porque não tem coisa mais barulhenta do que uma consciência pesada num travesseiro. Não tem coisa mais barulhenta. A pessoa dizer algo que contraria totalmente a sua própria consciência, isso aí pesa muito. Pesa muito. É o Espírito Emmanuel que ele tem uma frase que ele nos fala, né, que o remorso, né, ele, por vezes, ele pesa 1 tonelada, né, na nossa consciência, né? Então, é da importância da gente procurar e se esforçar sempre no caminhar na linha reta, né? Embora muitas vezes a gente sabe que muitas vezes a gente vai tropeçar, né? Mas vamos nos levantar e sigamos no caminho na linha reta, não vamos pelos atalhos. Meu amigo Ramatias, nas suas pregações, o que Jesus nos ensinava em suas pregações? O que ele nos ensinava? Bom, eu vou ler aqui um texto de Mateus, capítulo 22, que eu acho que esta leitura seria suficiente para a gente responder isso aqui assim. Ao ouvirem que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram e um perito da lei pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Este, o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, ame ao próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, nas suas pregações, o que Jesus ensinava? Amar. Se a gente quiser resumir, amar. Então, ele veio ao mundo para pregar os ensinamentos do Pai, como está dito em várias. E tem uma outra parte nas pesquisas que eu tive fazendo, que o filho que realmente ama o pai, ele sabe o que o pai pensa. Então, ele veio para nos trazer aquilo que ele sabia do pai. Porque, tanto que várias vezes ele disse, eu e o pai somos um. Porque o pensamento dele e de Deus havia plena identificação. Então, nas suas pregações, o que Jesus ensinava? A amar. Amar. O resto, tudo consequência desse verbo. Ainda estamos trilhando nesse caminho ainda, aprendendo. E até me chama muito a atenção que eu já falei aqui no programa, né,
uma mensagem do Chico Xavier, quando aqui ainda estava encarnado, né? Chico Xavier dizia que a ciência, ela atingiria os seus apogeus, que ensinaria os homens aquilo que Jesus nos ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Então Chico Xavier, antes de desencarnar, nos deixou claro que a ciência, e ela vai chegar a esses apogeus, confirmando que Jesus nos falava do amor. Do amor. Só o amor tem essa capacidade de transformação, de renovação, de iluminação, de felicidade. É isto. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, com as quedas. Sim. A gente aprende muito mais em muitas situações. A gente, no cair, a gente sente as consequências das quedas e aí começa a aprender. Com os animais é assim também. É assim. Perfeito. Como interpretar a frase "Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos"? O que Jesus quis dizer com essa frase, que estava mandando que nós fôssemos divulgar a boa nova como cordeiros ao meio dos lobos? Quem serão esses lobos? Bom, agora tu me fez uma pergunta que me lembrou um filósofo, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas que disse que o homem é o lobo do homem. Porque buscando isso é uma pergunta, é uma questão extremamente provocativa essa que Jesus coloca, porque ele era mestre, e é mestre, em colocar questões e conceitos aparentemente contraditórios para chocar, exatamente para acordar. E eu fui procurar nisso aí, assim, a internet é algo extremamente positivo, e eu coloquei palestra, Federação Espírita e cordeiros no meio de lobos. E uma das referências que eu assisti foi uma live do Saulo Silva na Rede Amigo Espírita. E ele diz assim: se Jesus enviou os seus discípulos, é porque tem algo que deve ser feito. Existe um propósito, um motivo para ele ter mandado. E volto a dizer a questão: ide, imperativo. Ele não dizia assim, quem sabe vocês vão, vocês têm aprendido comigo, o que vocês acham de ir? Não, ele disse assim, ide, vão. Exato, vão. Ele não ficou deixando alguma dúvida, não, vão lá. Assim como quando tu mandou o convite para mim, eu vou encarar, né? Mas ele diz mais, para que eles fossem para isso, aqueles que foram designados, eles precisavam estar preparados, sim, com força, capacidade, com habilidade. E aí eu me lembro daquele dito popular que diz que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Exato. Então, aquela pessoa, o que é o tal do olheiro de futebol? O olheiro aquele, ele fica olhando, vê que aquele carinha lá, ele tem uma capacidade de drible fenomenal que ninguém viu. Jesus via a capacidade onde os outros não viam. Então ele sabia que aqueles discípulos tinham capacidade para isso.
mas eles ainda não sabiam que tinham. Então, quando Jesus fala de cordeiro, e isso aí é uma coisa que eu achei, essa fala do Saulo Silva, muito interessante. Quando Jesus fala de cordeiro, ele não fala daquele filhotinho frágil, aquele filhotinho que está berrando atrás da ovelha, né? Não! Ele está falando de um cordeiro que já tem força, capacidade para realizar a sua tarefa. Alguém que tem condições de ir para uma situação de conflito, de confronto e não se intimidar. Alguém que já se posiciona, mas em um clima superior ao clima do conflito. Então, quando ele usa o termo cordeiro, ele já, ao mesmo tempo, vem com esse outro conceito, ele diferencia dos lobos. E que ele não se refere a uma entrega destrutiva do cordeiro pelo lobo. Não é assim, ó, vão para lá e seja o que Deus quiser. Ou seja, estou vos mandando como suicidas. Não é essa a ideia. Não. Então, ele não se refere a uma entrega destrutiva do cordeiro pelo lobo, mas que eles, em uma situação de conflito, de erro, de ignorância, eles não irão se comportar com a ferocidade do lobo, e sim com a docilidade do cordeiro. E tem uma frase depois que ele usa aqui que eu acho fenomenal, que ele diz assim: agir como cordeiro é muito diferente de agir com fraqueza, com timidez, ou ainda pior, não agir. Jesus os envia para que eles possam semear as novas ideias, os novos conceitos e, sobretudo, através do exemplo, como ele mesmo exemplificou na sua passagem entre nós. E ele coloca, ele faz um comentário e lê uma mensagem de Emmanuel no Evangelho de Lucas comentado por Emmanuel. Então é uma pequena mensagem chamada Em Meio de Lobos. Vale a pena buscar. Eu não consegui ler toda ela, mas ele diz assim: é imprescindível caminhar na direção dos lobos, mas não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não emissários da morte, mas doadores de vida eterna. Então, isto eu achei fantástico, extremamente interessante. Tem uma passagem, se não me falha a memória, da Joana de Cusa, que ela está sendo levada juntamente com os demais cristãos para a arena, para lá serem sacrificados, injuriados, uma série de sacrifícios que iam ser feitos com os cristãos. Inclusive ela estava indo a caminho, e no meio do caminho um dos soldados, né, olha para ela sarcasticamente, né, e disse assim para ela: esse teu Cristo só te ensinou a morrer porque os cristãos estavam indo para a morte, né? Mas não porque eles estavam sendo acorrentados, perseguidos, e estavam sendo levados para a morte, para o sacrifício, né? E o tal soldado, então, vendo aquilo, pergunta para Joana de Cusa: o teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela diz: não só me ensinou a morrer, acima de tudo te amar. Que naquele momento ela destruiu ele, nesse sentido moral. Sim. Mesmo naquele momento que ela estava sendo levada para o martírio, ela não tinha sentimento de raiva, de ódio, o cordeiro, de rancor. Muito superior ao lobo. Exatamente. Ela se manteve serena. Sem temor. Sem temor. Ele não me ensinou só a morrer, me ensinou, acima de tudo, a te amar. Exato. Ramatiz, Jesus disse que aquele que lançar mão do arado e olhar para trás não é digno do reino de Deus. Como entender essa lição do arado, a qual nos fala Jesus, aquele que lançar mão do arado? Mais uma vez eu vou buscar ajuda naqueles que já versaram sobre esse assunto. Antônio Luiz Saião,
no livro Elucidações Evangélicas à Luz da Doutrina Espírita, ele fala assim: aquele que, tendo posto a mão no arado, olha para trás de si, não é apto para o reino de Deus. Foi o que Jesus disse. Por quê? Porque é preciso que as condições pessoais, egoísticas, não nos façam voltar para trás e abandonar a obra que a gente tem que executar. Começando, caminha para frente, segue o caminho, pois parar é recuar. E numa outra pesquisa que eu fiz, ainda tinha um que falava assim, que Jesus sempre usava as coisas que eram da vivência do pessoal, da região. Hoje, a maioria das pessoas usa trator, né? Uhum. Mas eu ainda lembro muito de ver tios meus lavrando de arado puxado por boi. Na época de Jesus, era mais primitiva ainda a coisa. Era um galho, uma forquilha, que botavam alguma coisa de ferro e ia puxar. E aquilo ia dando laçaço para tudo que é lado, né? De vez em quando acertava alguma pedra. Então, uma coisa que esse que eu falei agora há pouco aqui, ele chamou a atenção, é que no momento em que tu pega o arado, tu deve fazer uma linha reta. Tu tem que ter cuidado com como é que os bois estão puxando. Tu tem que ter cuidado com a força que tu tem que dar para manter a linha do arado. E se tu olhar para trás, se tu olhar para o lado, te perder o tino, perder a atenção, tu pode até levar um tombo. Então aquele que pega o arado, ele não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. No sentido físico. E no sentido moral também. Se tu vai fazer sulcos... Isso tu está nos relatando, o pessoal que trabalha no campo sabe disso, né? Sim. É. Mas pode continuar. Então, no sentido físico, vale. E no sentido moral, vale também. Porque onde é que a gente vai plantar as sementes boas? No coração. Para plantar, tu tem que abrir sulcos. Vai doer. Então, mas essa linha que tu vai abrir, ela tem que ser uma linha reta, tem que ter um objetivo correto para que as sementes sejam bem semeadas. E tu não pode te descuidar. A partir de hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se tu simplesmente projetar e começar a te desviar, tu perde o objetivo principal. Sim. Então, a gente perde o foco. Aquele que quer seguir uma evolução espiritual, ele não pode ficar olhando para os lados, para trás. Não é virar ficar como aqueles assim num monastério que nunca mais fazem. Eu não vou mais em barzinho, eu não vou em lugar nenhum, eu sou uma pessoa. Não é isso. É continuar convivendo, mas não incidindo em erros. Buscando, ou pelo menos se dando conta de quando erra, se dando conta de que o teu arado puxou para o lado, que tu deve voltar para o lugar certo. O arado é uma grande ferramenta para a gente entender muitas coisas. E como? E como estamos disseminando a palavra de Jesus? No teu entendimento, Ramatias, no momento atual, nos dias atuais, como está sendo disseminado a palavra de Jesus? Não só no meio espírita, mas no teu entendimento, mas em todos os segmentos
religiosos, como é que está sendo disseminada a mensagem do Cristo? Bom, se for para ver uma coisa em termos globais, Isso. eu diria o seguinte: seja da forma que esteja sendo feita. Nunca se falou tanto de Jesus. É verdade. Nunca se falou tanto dele. Então, só isso, apesar daqueles que buscam proselitismo, apesar daqueles que busquem falar de Jesus para motivos pessoais próprios, seja como for, ele está sendo o centro do assunto. Tanto que agora até vou aproveitar, não estou ganhando nada com isso, mas no dia 19 de maio agora, vai ter no Teatro Guarani, eu ainda não comprei o ingresso, vai ter uma peça, O Homem Mais Inteligente da Humanidade, baseada num livro do Augusto Cury, sobre Jesus. Só esse parênteses. Augusto Cury, que era ateu, mudou falando e estudando sobre a personalidade de Jesus. E ele passou a escrever vários livros exaltando, como esse, o homem mais inteligente da humanidade. Ele fala só sobre Jesus. Então, acho que nunca se falou tanto a respeito de Jesus e dos seus ensinamentos. E a atualidade, como lendo aqui em algumas partes, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada vai ser compreendido sem demonstrações práticas, porque a realização mais difícil do homem é viver e morrer fiel ao eterno bem. É fundamental ir e ensinar através do exemplo. E, como o tempo está começando a chegar perto do fim, eu já vi aqui, eu gostaria de deixar do livro Aulas da Vida, do Emmanuel, o que ele diz assim: a fim de que nos promovamos a condição de obreiros mais eficientes na seara do Cristo, é forçoso observar a vida acima das nossas impressões superficiais. Para isso, vai ser necessário, mais do que ver, refletir. Mais do que escutar, compreender. Mais do que estudar, aprender. Mais do que trabalhar, servir. Mais do que obedecer, cooperar espontaneamente em apoio aos semelhantes. Mais do que administrar, harmonizar. Mais do que crer, raciocinar. Mais do que esclarecer, discernir. Mais do que escrever, elevar. Mais do que falar, construir. Mais do que comentar, melhorar. Mais do que saber, transmitir o bem. Mais do que informar, educar. Mais do que desculpar, esquecer o mal. Mais do que desincumbir-se, auxiliar para a felicidade geral. Todos temos ideias e possibilidades, escolhas e relações, crenças e luzes. E se é muito importante guardar o equilíbrio para desfrutar das semelhantes bênçãos, em nosso progresso de espíritos imortais ante as leis de causa e efeito, é muito mais importante nós sabermos o que estamos fazendo por elas e com elas. Emmanuel. Então, isto nos faz ver que muito mais do que
como diz aqui, do que só falar, buscar construir uma vida melhor para si e para o próximo. Matias, como é bom estar junto contigo aqui no programa, receber essas informações, esclarecimentos, a qual tu nos traz através desses esclarecimentos, muito consolo a nós todos. E em nome de toda a nossa equipe do programa Terceiro Milênio, queremos assim lhe agradecer profundamente a sua presença aqui. Nosso muito obrigado, meu amigo, estar aqui junto contigo. Eu ansiava estar junto contigo nessa entrevista. A última vez que aqui estivesse, não pude estar, eu estava trabalhando. Mas hoje sim, hoje estamos aqui, me sinto assim feliz estamos também com a tua presença. Nosso muito obrigado, pedimos assim a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior que lhe envolva, que possas continuar nessa tarefa de ir e pregar. Nosso assim muito seja. obrigado. Muito obrigado. Terceiro milênio vai chegando ao término, queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Malhão, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, nosso competente técnico aqui da rádio, esse comunicador também da radiofonia, Sidney Coelho, nosso muito obrigado. Agradecer também esse competente responsável técnico de transmissão, Cláudio Leão, nosso muito obrigado. Mais uma vez agradecer ao nosso convidado pela brilhante presença aqui no nosso programa. E agradecer a direção da Liga Espírita Pelotense, em nome da Liga Espírita, a senhora presidente Fernanda Farias, nosso muito obrigado à área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, e a você, amigo e amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenha um final de sexta-feira maravilhosa. É aquele início de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, saúde e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.